Olá, bem-vindo ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão que hoje está aqui do meu lado, Caio. Oi, Caio. Oi, Guilherme, tudo bom? Tudo bem. Para quem não sabe, a gente mora em Vancouver. O Caio já mora em Vancouver, aqui na costa oeste do Canadá, já há 8 anos, né, Caio? E eu vou fazer 7 anos de Canadá também. Então, esse podcast é sobre tudo, né? Tudo relacionado ao Canadá, né? Imigração, intercâmbio, turismo, né? O que mandarem pra gente, a gente tenta responder na medida do possível. Caio, a gente está gravando esse podcast enquanto tá todo mundo na praia no Brasil, não é isso? É, e a gente está aqui sábado à tarde com 7, 8 graus lá fora, chovendo bastante e gravando podcast. Talvez seja essa o aspecto negativo de morar no Canadá. Enquanto tá todo mundo na praia, a gente está aqui, né? Gravando o podcast. É. Então, Caio, vamos então dar início. Eu acho que não tem. Vamos para o primeiro recado, né? Eu recomendaria a todos que estão ouvindo acessar a nossa página do YouTube. Basta ir na capa do Canadá para Brasileiros e acessar. Lá tem um botão e vocês podem ver os vídeos que a gente tem colocado toda semana. Qual que foi o último vídeo que você colocou, Caio? Foi um passeio aqui em West End? Foi o da ponte, né? Na Granville Bridge, chegando em Vancouver. É bem interessante, porque você colocou, até para quem ainda não viu o vídeo, né? O Caio tem uma câmera especial, ele colocou no capô do carro, é uma câmera panorâmica, e atravessou. É muito bonito, né? Um vídeo bem bacana. É a primeira visão que você tem de Vancouver se você chega via táxi do aeroporto e vai para downtown, né? Sim, sim. Então a gente recomenda dar uma olhada lá e assinar a nossa página do YouTube. Caio, aqui a gente tem também uma mensagem, a gente já antecipadamente gostaria de agradecer a mensagem de um assinante nosso, da nossa área VIP, canadaparabrasileiros.com/VIP, é o Daniel Frade, ele mandou um elogio que a gente gostaria de ler, né? Ele diz: finalmente consegui adquirir o intercâmbio VIP, ouvi todos os áudios em 2 dias, de tanto que gostei. E se pudesse dar uma dica a todos os ouvintes que querem realmente ir para o Canadá, que se inscrevam no VIP, pois vale muito a pena. É uma mina de ouro com dicas valiosas. Daniel, muito obrigado. Né, obrigado. A gente ficou bastante feliz com sua mensagem. E falando em VIP, a gente vai responder também uma pergunta de um ouvinte nosso, né, na nossa área VIP. Então, se você já é assinante, depois que terminar o podcast, você pode acessar a área VIP. E a gente vai responder uma pergunta de um dos usuários que ele já está em vias de vir para cá. E ele tem um plano longo, né, cara? Ele quer estudar inglês, já está tudo meio definido, né? Ele quer estudar inglês, fazer faculdade, depois tentar aplicar, né, se enquadrar no processo de imigração. Em algum dos processos, processos, né? E a gente vai dar aí tentar, com a nossa experiência, dar o caminho das pedras ou o caminho que a gente acha aí mais viável para ele. Então, esse ouvinte, provavelmente ele deve saber que, né, é a mensagem dele. Então a gente vai responder na nossa área VIP. Caio, aí vamos para mais uma dica, que é um seriado que a gente está assistindo essa semana, né? O pessoal às vezes comenta que província vir estudar e trabalhar, né? Qual que é a melhor província? Onde tem ouro aqui no Canadá, Caio? Em Yukon, tem bastante ouro. Onde que fica Yukon, para quem ainda não... em cima no Canadá, perto da casa do Papai Noel. Da casa do Papai Noel. E eu não sei no Brasil se já tem, já tá na TV brasileira, chama Gold Rush. E a gente recomenda ver a segunda temporada, que mostra equipes de americanos e canadenses, né? Acho que é misturado, né? Eles estão explorando ouro, né? Tem muito ouro, quer dizer, não é só petróleo que o Canadá é rico, né? Tem muito ouro no norte do Canadá. E esse é um reality show, né? E é sobre isso, né? Ontem eu passei a madrugada assistindo. Eu assisti 6 capítulos, um atrás do outro. É viciante, né? Porque você fica torcendo para eles acharem mais ouro em Yukon lá. Caio, vamos parar com isso daí de podcast e vamos lá para Yukon. Vamos. Já deu para aprender como que extrai. Já. Agora vamos para um e-mail que não é elogio, para não dizer que a gente só fica lendo elogio, né? É um e-mail de uma crítica do senhor Luiz Eustáquio. Ele já veio aqui para Vancouver, né? E ele nos mandou uma mensagem. Ele discorda de quem fala mal do Brasil. A gente vai ler rapidamente aqui, né? Ele diz, o Luiz: gostei muito dos 2 países, que ele está dizendo que é os Estados Unidos e o Canadá, mas jamais trocaria o Rio de Janeiro por Vancouver.
Jamais trocaria São Paulo por Nova York. Sou do Rio, moro em São Paulo. Viajei por outros países e gostei muito, graças a Deus. Aí ele diz: fui bem sucedido no meu país, onde tenho minha identidade totalmente resolvida. Aí ele diz: a impressão que eu tenho é que o brasileiro que resolve viver em outro país, como os Estados Unidos, né, ou o Canadá, né, a gente, né, nunca chega a ser americano ou canadense e sempre vai ser brasileiro mal resolvido em relação à sua própria identidade. Então, Caio, você não tem identidade, você não se resolveu no Brasil e por isso que você está aqui. Eu tô aqui porque eu sou mal resolvido, né? Primeiro, eu não consegui entender muito a comparação que ele faz Rio de Janeiro com Vancouver e São Paulo para Nova York. Onde estão as favelas aqui em Vancouver? Não tem... Crime organizado. É uma comparação que não faz sentido. Aqui não tem assalto. Não. É um toque de recolher, né? Toque de recolher. É fogo em ônibus, né? Toque de recolher aqui tem o da minha esposa. Fogo em ônibus, né? É fogo em ônibus, é brincadeira. Não. Comparar banana com melancia, Luiz. Desculpe, mas não faz sentido. E outra coisa, para você migrar para o Canadá, você tem que já ter tido algum sucesso no Brasil. Sim, sem dúvida. O sistema de imigração ele busca em você, né, algum, no caso federal, né, outro processo, que você tenha já uma experiência, que que uma empresa que esteja querendo, né, aproveitar aquilo que você já fez, né, na sua vida profissional. Então, você tem que ser bem sucedido. Eu já notou que o processo de imigração ali, você tem que ter experiência profissional, você tem que ser formado, você tem que ter inglês fluente, coisa que é muito difícil. No Brasil é uma pessoa que tem inglês fluente. Então você tem que ser uma pessoa bem-sucedida. Não, sem dúvida. A gente tem na nossa família pessoas bem-sucedidas no Brasil também, que, por exemplo, passaram em concurso público, altos cargos, né? E é engraçado comparar com quem imigrou para o Canadá. E a gente teve até um aluno, que já foi nosso aluno, que acabou imigrando depois, né? E eu dei os parabéns para ele e acabei dizendo, né? O que você conseguiu, né, de migrar, né, conseguir uma empresa, te contratar, né, passar, né, ser melhor que os canadenses, isso daí é muito mais difícil do que você conseguir um excelente emprego público. Do que você passar no concurso. Não dá para comparar. Não dá. Quem já fez isso, quem já passou por isso, sabe o quanto é difícil e exigente. E quanto você tem que batalhar para conseguir isso. Então, Luiz, a gente agradece a sua mensagem, a participar. Já faz tempo que, né, o senhor Luiz participa do nosso programa, mas a gente tem que discordar completamente da sua posição. Em relação à identidade também, eu não sei, o que seria identidade? Porque é aquela coisa, né? Você não se adaptou à cultura brasileira. Eu não me adaptei a ser sequestrado, a ser assaltado, ter revólver na cabeça. A gente já teve, já né, cara? Teve. Você conseguiu se adaptar a ter pessoas apontando revólver pra você? Não tem como se adaptar a isso. Não, eu nem quero, né? Me adaptar a isso. Então realmente... O que o senhor Luiz entende por adaptação, a gente entende como acomodação. Com uma situação complicada que hoje, infelizmente, a gente tem no Brasil. Sim. Então, cara, vamos agora, para não dizer que, né, também a gente não disse que a gente errou, né? No último programa eu comecei com erro, o Caio foi na minha onda. Eu fui porque você... a culpa é minha. E a gente chamou o senhor Luiz Felipe Nobre de Carlos Nobre. Então a gente pede desculpa, né? Talvez ele nem tenha ainda ouvido, né? Que é o programa anterior, né? Mas a gente recebeu um monte de mensagem, porque tem muitos assinantes, ouvintes nossos que também assinam o canal dele, né? Sim. E eu troquei um nome, e ele tem um nome muito bonito, inclusive é o nome do meu filho, né? Felipe, né? E eu troquei. Luiz Felipe Nobre é o nome correto, né? E Carlos Nobre não existe. Quer dizer, deve existir, mas não tem nada a ver com o YouTube. Não tem nada a ver com o Canadá, né? Eu não sei de onde eu tirei Carlos Nobre. Eu não sei. Eu errei por tabela, porque você faz o roteiro do podcast, então quando a gente vai lendo, né? Aí levou o time junto, né? E aí, Caio, pra gente fazer aí uma média com o Luiz Felipe, o senhor Luiz Felipe Nobre. A gente é fã do canal dele, na verdade. É por isso que a gente estava comentando, né? A gente gosta muito do canal dele e o canal dele realmente contribui para mais informações a respeito de Canadá. E o canal é o YouTube, claro, né? .com/LF-Nobre. L de Luiz, F de Felipe e Nobre, né? Que é o sobrenome dele. Sim. Então fica esse Ramos aí.
Caio, agora vamos para um primeiro tema. Faz tempo que a gente não comenta sobre isso, né? Talvez quem não ouviu todos os podcasts aí, né? Acho que é interessante. A parte de saúde. A gente sempre recebe, né, esse tipo de pergunta, sim, né? sim. O Felipe Morales, ele diz o seguinte: gostaria de tirar umas dúvidas a respeito do sistema de saúde canadense. Sempre escutei falar muito bem e sempre li a respeito. E vi que é o oposto do sistema americano, que todos sabemos é uma porcaria. Qual que é o seu primeiro comentário de que o sistema americano é uma porcaria e o canadense é bom, é ruim? Qual que é a sua experiência com o sistema de saúde aqui, cara? Bom, primeiramente, do Canadá, que negócio, eu acho que divide muito, né, opiniões entre os canadenses aí, mas eu acredito que o sistema de saúde do Canadá seja bem eficiente até o momento, e por isso, conversar com outras pessoas, né, durante esses anos, algumas pessoas reclamam de alguns pontos, mas até agora, tudo que eu precisei, sempre, né, a gente teve um serviço muito bom. E agora, em relação ao americano, eu não saberia. Eu não acredito que seja uma porcaria, lógico que não. Lembra quando o Silvio Santos ficou doente? Pra onde ele foi se curar? Ele foi para os Estados Unidos, né? Todo artista no Brasil, quando tem um negócio grave, vai para onde? Vai para Cuba? O Felipe, né? Felipe, ele vai para Cuba ou vai para os Estados Unidos? Ou vai para a França ou para os Estados Unidos? Pode ver, sempre que tem alguém né, e tem dinheiro, né, e tem um problema grave, ele vai para os Estados Unidos. Então, eu não acredito nessa tese que... Até o Felipe comenta aqui que ele viu num blog que cita um documentário do Michael Moore. Felipe, só uma dica, o Michael Moore ele não tem nenhuma credibilidade. Não vá pelos documentários apenas do Michael Moore, porque o Michael Moore, nesse documentário que o Felipe até citou, ele ficou assustado, né? Sim. Diz que a saúde em Cuba é melhor que nos Estados Unidos, né? Quer dizer, não faz sentido nenhum. A gente não entende nada de sistema de saúde, claro, né? Mas o que a gente pode dizer é onde que estão os maiores índices de... como que chama? Expectativa de vida, né? As maiores expectativas de vida estão no Canadá e nos Estados Unidos. Sim. Então as pessoas vivem mais aqui no Canadá e nos Estados Unidos do que no Brasil. Sim. Então você dizer que a saúde é uma porcaria nos Estados Unidos, no mínimo não faz sentido. Teria que ser, né, teria que investigar mais a fundo isso. Não ficar só nesse documentário panfletário do Michael Moore. E eu acho que é isso, né, cara? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que o Felipe nos fez. Ele gostaria de saber como funciona, se é gratuito apenas para cidadão e a partir de quando, né, ele tem direito a usar. Bom, nada é de graça, né? Então a gente já comentou isso no podcast anterior. Nada é de graça, você vai pagar de alguma forma. Aqui a gente pode falar pela província, aqui a gente paga em torno de $60, né, por mês. Por mês, ou no caso meu, e também acho que no seu caso, Guilherme, uma família de 3 pessoas, a gente paga 128, uma coisa assim, $128. No caso da minha filha, do filho do Guilherme, é gratuito. Gratuito, né, entre aspas, está incluso já no plano da família. Então, algumas províncias, elas é de graça, né? Teoricamente de graça, você não precisa pagar nada, mas você paga de alguma outra forma em algum outro imposto. Então, nunca é gratuito. E daí, se é apenas para cidadão, não é apenas para cidadão. Se você vier para um curso, se você vier para estudar, se você tem uma permissão de estudos, depois de 3 meses que você já estiver no Canadá, você pode aplicar para o plano da província. Eu estou falando isso por Vancouver, eu não sei exatamente como funciona isso para as outras províncias. É bom lembrar que cada província é responsável pelo seu plano de saúde, né? Então você precisa ver com a província que você vai. E então, bom, essa é a resposta à pergunta dele. Daí, se eu estiver trabalhando legalmente, com visto e tudo mais, ele tem direito. Sim, você tem direito. Depois de 3 meses você pode aplicar para o seguro-saúde da província. Quer dizer, eu acho que é até interessante, né, enfatizar esse ponto. Se você vem para trabalhar ou estudar e depois trabalhar, você tem direito. Quem está trabalhando legalmente no Canadá tem direito, né, essa cobertura. E como a gente já comentou naquele sobre... que a gente falou sobre a experiência que a gente teve quando nossos filhos nasceram. E então, assim, até agora tudo que a gente precisou, né, funcionou muito bem.
A minha opinião, ninguém concorda comigo, é só a minha opinião. Eu acho que quanto menos você vê um médico, mais anos você vai viver. Não, sim, mas tá perguntando do sistema de saúde, Guilherme. Não do seu sistema. Eu acho que o sistema de saúde ficou já muito bem comentado pelo Caio. Né? Eu só tava colocando uma cereja no bolo aí no final. Não, porque é uma questão... não é um problema que as pessoas não reclamam, é bom o sistema, né? Todo mundo tem acesso, os hospitais são muito bons, as clínicas são boas, o atendimento é bom. O único coisa que eu já vi a gente falando que às vezes demora, se você precisa de uma cirurgia que não é tão importante, então você fica na fila. Mas daí eu não posso falar muito. Eu também não, eu nunca fui no médico aqui. Graças a Deus eu nunca precisei ir no médico. Eu acho que em 8 anos eu fui uma vez só numa clínica que eu tava com dor nas costas, mas nunca precisei. Então nós não somos o mais indicado para falar quem a gente de saúde, avaliar, né? O negócio de medicina. Então, agora vamos... Felipe, obrigado pelo seu e-mail. Agora vamos passar para um fã do Caio. É seu fã, cara. Por quê, meu? Vou ler aqui, aí o pessoal vai... Eu chamo Gustavo Ortiz, ele diz: estou apaixonado por vocês. Vocês, você tá vendo? Eu achei que era... Você não escapou aqui, né? Eu devia ter mudado aqui no texto. Sou apaixonado pelo Caio. Calma, ele diz. Ele tá dizendo aí, porque hoje em dia você tem que ser politicamente correto, tem que medir suas palavras. Então, vou deixar claro, agora o que eu vou ler aqui é ele que tá dizendo. Sim. Calma, não se assustem, eu não sou homossexual. Aí ele coloca risos, né? Aí ele coloca entre parênteses, nada contra. Mas sou apaixonado pelo trabalho, pelo nosso, acho que é o nosso, né? Pela intenção, pelo caráter, pela iniciativa de ajudar as pessoas, mesmo que isso seja a profissão de vocês. Mesmo porque é a nossa profissão, né, a nossa cara? profissão. E não tem nada de errado em você ganhar dinheiro, é ajudar as pessoas, né? Sim. E eu até acho, né, cara? Às vezes a gente vê uns sites surgirem aí e depois desaparecerem, né? Por quê? Porque eles não conseguem fazer dinheiro com o site e não conseguem continuar, né? Nesses 8 anos, desde quando 7 ou 8 anos, desde quando eu coloquei a primeira versão, né, do Canadá para Brasileiros no ar, a gente já viu muito site vindo e indo nesses 8 anos, né? E se você não faz dinheiro, não tem como você manter um site. Você faz por 6 meses. Você faz por 6 meses, pode fazer por 1 ano e não... Depois acaba. Né? Então, se hoje o Canadá para Brasileiros aí tem esse volume de informações, a gente tem podcast, tem área VIP, área de vídeos, etc. É porque, claro, a gente tem uma renda, a gente tem empresas que estão financiando esse programa. Sim. Inclusive, especialmente nesse programa, a gente está gravando na casa dos nossos pais, né? Quer dizer, o financiamento da nossa mãe hoje. Né? Ela vai fazer uma janta pra gente depois. Né? Janta, então tem esse sponsor especial hoje. Né? Então aí o Gustavo conseguiu escrever o e-mail mais longo por ele estar apaixonado. É a paixão, né? Ele conseguiu escrever o e-mail mais longo que a gente já recebeu até hoje. Então, claro que não vai dar pra gente ler o e-mail, né? Que senão o pessoal daqui a pouco, né? Não. Já vai dormir. Até eu saio daqui. Se você começar a ler. Então, a gente tem que dar uma resumida e ir direto para as perguntas, Gustavo. Aí ele pergunta, eu vou passar a bola pro Caio, que o Caio gosta de responder sobre isso. Comprar uma residência ou alugar? Se você tiver uns 3 milhões, eu falaria, compra. Mas, bom, de forma geral, não. Eu acho que no começo, principalmente quando você chega aqui, eu acho uma fria muito grande comprar uma casa. Independente de qualquer coisa, independente se você tem dinheiro ou não. Eu acho que se você está imigrando, se você está chegando aqui, aluga, conhece o lugar, conhece o Canadá. Vamos supor que você está vindo para Vancouver, aí você, depois de 6 meses, 1 ano, você conhece Toronto, aí você quer mudar para Toronto, ou conseguir um emprego, ou vai a Montreal, Quebec, e daí vai ser uma dor de cabeça muito grande. Aluga uma casa, um apartamento e conheça o Canadá, conheça a região onde você mora, pesquisa sobre apartamentos, né, e casas, converse com as pessoas do setor imobiliário, né, o que eles chamam de realtors aqui, obtenha referência de cada um deles e não compre casa quando você chega, logo que você chegar aqui.
Até porque eu acho que é difícil comprar uma casa, né? Porque, diferente do Brasil, aqui para você tirar um empréstimo é dificílimo, né? Você tem que ter aqui no Canadá tem um negócio de pontuação. Nenhum banco vai dar um dinheiro se ele não tiver 99% de certeza que você vai pagar de volta. Né? Aqui eles são muito mais exigentes. E até na internet, se você pesquisar, tem umas fórmulas que você coloca lá quanto você ganha, tal, e calcula quanto você conseguiria tirar de empréstimo. Né? Sim. Então não é simples tirar empréstimo. Mas assim, tem gente que tá imigrando, inclusive alguns e-mails a gente já recebeu, a pessoa ela vendeu uma casa no Brasil e tá vindo para cá, daí chega aqui, dá uma entrada, faz um pagamento numa casa inicial. Eu acho muito arriscado. Eu acho que conheça bem o lugar antes, espere, né? Se adapte aí um pouco, aí depois pense em comprar. O Gustavo, ele quer saber se fazendo isso do trabalho ele ganha aquele SIN number, que é como se fosse a carteira de trabalho brasileira, né? A carteira de trabalho canadense. Sim, né? A resposta é sim. Ele com o estudo de trabalho, sim. É temporário, né? Vai de acordo. No caso. Ele tem uma validade. Tem uma validade. O SIN number ele vai ter uma validade. Aí ele pergunta, em relação a bancos, por exemplo, eu tenho conta no Itaú, consigo trabalhar com esse banco em Vancouver? Teria que abrir a conta em algum outro banco? Bom, Itaú não tem em Vancouver, o único banco que tem em Vancouver e que tem no Brasil é o HSBC, inclusive é onde que a gente tem conta, né? Que eu tenho conta, você já fechou sua conta. O Guilherme tem conta no Canada Trust. Mas eu, quando eu vim pra cá em 2004, eu já tinha uma conta no HSBC no Brasil, então isso facilitou bastante. Sim. Então, agora mais uma pergunta. Gostaria de dar entrada no visto americano para fazer compras em Seattle. Até uma dica, né? Quem vier para aqui para Vancouver, se tiver o visto americano, é excelente, que tem muita excursão para Seattle, né? Que compras, é bem barato passeios, lá. É bem barato. Então ele já sabe disso, né? E ele quer vir para Seattle. E aí a gente até conversou, né? Qual que é a sua dica? Qual que tira primeiro? Tira o visto canadense? Tira o visto americano? Primeiro? Bom, a minha opinião, eu acho que outras pessoas podem, né, falar é diferente, mas a minha opinião primeiro tira o visto canadense no Brasil, aí depois você aplica para o americano. Não é muito fácil você tirar o seu visto americano no Canadá, principalmente se você está vindo por um período não muito longo, né? Porque se você está vindo para um estudo de trabalho de 6 meses, aí depois de 3 meses você quer aplicar para o visto americano. O consulado americano ele pode achar que como o seu visto está vencendo no Canadá, você está querendo pular para o lado de lá, né? Não é muito... eu não aconselho a tirar o seu visto americano aqui no Canadá se você não tem um longo período, se você tem um visto de trabalho, longo, que você tem uma empresa onde você esteja trabalhando aqui, né, e que você tem aí 1-2 anos pela frente. Aí isso caracteriza que você realmente está querendo ir para a viagem. Mas se o seu visto está para vencer em alguns meses, eu acho muito arriscado, a chance de ser negado é bem grande. Eu já vi isso diversas vezes. Sim, e até sobre o visto americano aqui em Vancouver, tem brasileiro que está aqui e quer tirar o visto americano aqui no consulado americano aqui em Vancouver, né? A última vez que eu tirei o visto americano aqui, porque a gente tem uns amigos nos Estados Unidos, eu queria visitá-los, né? Eu precisava de mais um visto americano. E eu vi na minha frente um senhor chinês, eu acredito que era chinês, eles falaram, a gente não está entendendo o que o senhor está dizendo, aplica novamente por visto e vem com um tradutor aqui para a entrevista. Ou seja, aqui em Vancouver não tem entrevista em português, não tem, né? Que nem no Brasil, né? Então é bem mais fácil tirar o visto americano no Brasil. O processo aqui é simples, né? É o mesmo, né? Mas é bem fácil, né, de você fazer. Mas eu não aconselho. Eu acho que é melhor sair do Brasil com o visto americano e tira o visto americano depois que você tirar o canadense. E aí, por fim, o Gustavo ele quer dicas de programas de estudo e trabalho, escolas. Qual é o endereço que ele deve entrar, Caio? Já mudou o endereço? Já tem um endereço mais curto? Lembra que a gente estava para mudar? canadaparabrasileiros.com/intercâmbio. Então, Gustavo, você acessa lá e a gente tem... e no final a gente vai dar mais detalhes sobre a nossa agência online. Sim. Então, você ouve até o final, que a gente vai falar mais sobre esse serviço exclusivo que a gente tem também no Canadá para brasileiros. Sim. Agora, aqui é um bate-bola rápido, que nem é Marília... Como que chama? Marília Gabriela, né? Até esses dias eu estava vendo no YouTube uma entrevista dela com a Madonna. Quem está estudando inglês e quer vir para
já sabe falar inglês, assistam a entrevista da Marília Gabriela com a Madonna. É um desastre total, porque ela não sabia falar inglês. Ela achava que sabia falar inglês, ela estava traduzindo todas as expressões do português o inglês, a Madonna não entendia, ficava brava. E é uma tragédia, uma tragédia tragicômica, né? Porque não é impossível você não achar engraçado. Então, vai no YouTube, coloca Marília Gabriela e Madonna. E aí agora então vai ser um bate-bola, cara. Um bate-bola rápido, né? Que o Gustavo faz aqui. Futebol, skate ou surf? Surf. O quanto é possível ver e praticar isso em Vancouver? Futebol e skate, bastante. O futebol é bem popular aqui. Skate também é muito popular. Surf não tem onda, você não vai ver uma pessoa com prancha na mão. Né? Em Vancouver, que ele perguntou. Só isso, cara? Bate bola, né? É verdade. Então, só bater uma bola de volta. Surf tem aqui. No verão tem surf aqui na praia de Tofino. Se vocês forem na busca do Canadá para brasileiros, digita Tofino. Tem lá essa dica. Mas fica umas 6 horas de Vancouver, né? Mas acho que o Gustavo iria. Eu acho que ele iria. Aí ele pergunta para você, cara. Que modelo de câmera você utiliza para fazer seus vídeos? A gente tem 2 GoPros, né? E eu também tenho uma outra que eu uso para fazer alguns vídeos. Então é uma variação delas. Mas normalmente os vídeos que a câmera tá no capô do carro é a GoPro, sem dúvida. Legal. E aí ele pergunta, é possível alugar um carro no final de semana e sair dirigindo sem rumo com a habilitação do Brasil? Então, Gustavo, aqui é bem comum GPS, você não precisa dirigir sem rumo. Todos os carros têm GPS, mas se você quiser intencionalmente, daí é possível, sim. Você pode alugar um carro, você pode dirigir por até 3 meses com a sua carta, né, brasileira, e depois você vai precisar tirar sua carta aqui. E seguro, é importante. Isso é importante. Uma verdade. vez a gente teve um rapaz que foi ao nosso escritório quase chorando. Ela estava rindo para não chorar, na verdade. Né? Ele alugou um carro aqui em Vancouver, foi fazer um passeio desse sem rumo. E aí ele achou besteira. A hora que ele estava assinando o contrato do aluguel do carro, eles falaram: você quer insurance, que é seguro? E eu acho que ele falou não, que ele viu que ia adicionar algum valor em cima. Né? Ele bateu o carro e o conserto do carro ia ficar em, se eu não me engano, era 10 ou 20 mil dólares. Então, Gustavo, se você for alugar um carro aqui, e isso não só para o Gustavo, para todo mundo, não esqueçam de colocar o insurance, adicionar o insurance. Sai bem mais caro, mas sem dúvida nenhuma é importante. Sim. E aí, por fim, Caio, o Gustavo quer saber os nossos estilos musicais, que músicas que a gente curte. Eu nem escuto tanta música mais. Acho que o último... Não, recentemente eu às vezes quando eu saio pra caminhar, né? Normalmente eu ouço alguns podcasts, alguns cursos, mas o último álbum que eu comprei foi o do The Killers. Esse novo álbum deles. A banda americana, né? Muito bom o álbum. Ele foi lançado agora esse ano, mas... A gente, né, até bom, cara. Esses dias tem um site que você consegue ver sites que não estão mais no ar, né? E eu dei uma entrada, até passei uns links. O nosso primeiro site, há 12 anos atrás, era um site de rock que tinha no IG, né? Tinha o IG Paulista, né? O portal IG tinha vários IGs, né, dentro. Sim, né? Tinha o IG Paulista, a gente tinha um canal de rock chamado 3 Acordes, né? Sim, Então a gente era muito roqueiro, né, cara? Só que depois que o filho nasce, a última coisa que você quer ouvir é barulho depois que ele vai dormir, né? Então, depois que eles vão dormir, coloca uma Enya, né? Pra relaxar. Não, eu nem tô ouvindo mais tanto. Eu também não, mas sabe o que eu fiz? Eu comprei uma discografia remasterizada dos Beatles. O pessoal que gosta de rock, é uma diferença muito grande. Foi relançado agora, né? E pra terminar essa parte de rock, né? A gente foi no show do Radiohead aqui em Vancouver, né? Foi o último show que a gente foi, né? E foi muito bom, né? Fantástico. Eu gosto bastante do Radiohead, apesar de ouvir pouco. Do Keane, eu já fui no show do Keane aqui também. A gente foi no show do Cansei de Ser Sexy. Como chama? Cansei de Ser Sexy. É uma banda de São Paulo, né? Que tocou aqui, a gente foi no show.
Então, mas, né, isso daí são... Depois que você tem filho, né? A hora que chega a noite, você quer ficar em silêncio. É que nem eu entrei no seu carro esses dias, cara, eu dei play no aparelho, lá começou a tocar música de criança, aquelas musiquinhas, né? Mas você gostou, né? Você foi quietinho durante o caminho. Cara, a gente tem que dar uma relaxada nesse programa, que tá todo mundo na praia, poxa. Não, ninguém tá ouvindo. Ninguém tá ouvindo. Ninguém tá ouvindo. Então, agora vamos passar para o e-mail da Ellen Chris. Aí ela tem um sobrenome em alemão, Weinschutz. Você perguntou pra sua esposa como é que pronuncia, né? Eu perguntei pra minha esposa, pra quem não sabe, minha esposa é alemã. Perguntei pra ela o que significa o sobrenome da Ellen. Ela disse que Wein é vinho e Schutz é tipo proteção, alguma proteção do vinho. Não tem uma tradução por português. Então a Ellen, ela diz: prometo que vou tentar ser mais sucinta possível, mas vai ser difícil. Minha vontade era de sentar e bater um longo papo com vocês. Já está batendo, né? Papo, já. Né? A Ellen pergunta: gostaria muito de ouvir de vocês falarem mais sobre o Federal Skill Worker, que é o processo de imigração federal aí, né? A gente está preparando um guia, né, completo pro Skill Worker, e assim que a gente tiver a definição de como oficial de como vai ser o processo, a gente vai colocar esse guia no ar. E o motivo que a gente tem tocado mais no assunto do Canadian Experience é porque o processo federal está pausado e até a gente confirmar, a gente não quer ficar falando muita coisa do processo federal, porque as coisas elas estão mudando, não tem nada oficialmente, né, definido, então não tem por que a gente ficar criando um guia ou ficar falando muito, porque ele vai alterar. E eu tenho certeza, né, Guilherme, que a partir de janeiro a gente só vai falar do processo federal. Só falar do processo federal. Porque a gente falou bastante do Canadian Experience e até na mensagem que ela falou, sei que tem muita gente que não tem condição de fazer pelo Canadian Experience, porque é um custo muito grande, né? Mas se você pensar, o custo e a dificuldade do processo federal também é grande, né? A gente não vai falar sobre o processo federal hoje, a gente vai ter um outro áudio que a gente vai fazer sobre o processo federal, mas também não é barato você fazer o processo federal, só com as taxas, você tem que comprovar que você tem 12, 15 mil dólares, você tem que traduzir, juramentar todos os seus documentos, vai gastar pelo menos mais uns 3 mil reais aí. Você tem que gastar um dinheiro muito bom, né? E tem gente que também não qualifica pro federal. Ok, mas a gente está para gravar em um áudio adiantando como vai ser o processo novo federal. Sim. Já dá para dizer que quem é assinante vai ter quando esse áudio? Você que controla. Até a semana que vem a gente já vai estar colocando esse áudio no ar com essas alterações aí do processo federal. E a gente comparando o processo federal atual com esse novo que vai entrar. Legal. Então, Ellen, fique atenta aí que, sem dúvida, a gente vai voltar a falar sobre assim que voltar o processo. Esse áudio a gente vai colocar na nossa área VIP. Então, quem já é assinante do VIP vai ter acesso aí. Legal. Provavelmente até o final da semana que vem. Legal. Então, a segunda pergunta da Ellen é apenas para confirmar. No caso de um casal que esteja, acho que legalmente casado, né? Um dos dois vai fazer, por exemplo, uma pós no Canadá de 2 anos, ela dá o exemplo. 1 ou 2 anos. Né? Então vamos supor que a Ellen viesse fazer uma pós. O marido dela teria automaticamente uma permissão de trabalho, vindo como acompanhante dela no visto? Eu vejo algumas pessoas falando sobre, automaticamente. Não, nada é automático. Você tem que aplicar, você tem que anexar, né, o visto, tudo, no caso... Vamos supor, se ela estiver fazendo a pós, né? O seu marido vai ter que anexar, né, os seus documentos para ele poder pedir essa permissão de trabalho. É fácil, eu acho que quando as pessoas falam automaticamente, é de que assim, você tem o direito porque, né, você é casada e no caso o seu marido ele pode pedir. Então, mas não é automático, não é aquele negócio que você aplica para o seu e daí vem um visto para você e para ele de trabalho. Não, precisa fazer a aplicação. Mas tem direito sim, e não é nada complicado. Então nós agradecemos a sua mensagem. Agora a gente vai ler o e-mail do Rogério. Né? O Rogério, tem o perfil dele, eu vou ler aqui o que ele está dizendo no início do e-mail. Com 40 anos de idade hoje, eu poderia me candidatar a um college de 2 anos? Ele diz, tenho recursos suficientes para me manter no Canadá.
E depois de fazer esse college de 2 anos, ele pensa, né, em aplicar para o processo provincial de imigração. Aí ele diz que teria por volta de $300 mil para esse projeto, que é mais do que suficiente, né, cara? Sim. Eu até, permita a minha opinião, eu com $300 mil eu abriria um quiosque em Florianópolis e ficaria por lá por os próximos 50 anos. Você concorda comigo, cara? Manda um e-mail que eu respondo no podcast seu e-mail. Não tá na sua vez, Guilherme. Desculpa, cara. Poxa, cara, tá todo mundo na praia. Agora a gente tá gravando esse podcast, tá 10 graus aqui em Vancouver e tá chovendo. É verdade, ó, a gente tá olhando pra trás aqui, todas as montanhas, não dá nem pra ver as montanhas aqui, tanta neblina e chuva. Daqui da casa dos nossos pais dá pra ver como chama? Grouse Mountain, a estação de esqui. Mas com a chuva não dá pra ver nada. E a gente sabe que no Brasil tá calor agora. Você tá com inveja, né? Vamos parar, Caio? Vamos Vamos continuar. só responder mesmo. Então, brincadeiras à parte, Rogério. Vamos para... Aí ele diz: tenho uma filha de 5 anos, mas estou me separando da minha mulher. No futuro, teria como eu levar a minha filha e minha ex-mulher para viver lá? Não, deixa eu ler de novo, Caio. Ele diz: no futuro, teria como eu levar a minha filha e minha ex-mulher para viver no Canadá? Eu não traria... Você traria sua ex-mulher? Ex-mulher, não. E mesmo porque ela nem qualificaria para você fazer o pedido dela, porque ela é ex, não é mais esposa, então ela teria que aplicar por ela mesma. Não existe, infelizmente ou felizmente. Não tem nenhum processo para ex-mulher. Mulher. Você só poderia fazer o processo para a sua filha, mas não para a sua ex-mulher, não. Ou tem, ele teria que vir a ex-mulher com a ex-sogra dele, já pensou? No Canadá? No inverno? Não, Rogério, não tem. Não tem essa opção, não. Se você vier, no máximo você pode, se você tiver casado novamente, né, a sua atual esposa, né? Sim. Poderia ser beneficiada, mas ex-mulher, não. Ele falou sobre o processo. Ele falou assim: lembra que tinha um processo que adotava a pessoa bancando os custos com despesas médicas dela por 10 anos. Não, eu nunca ouvi falar nisso. Também não. Você tem que provar no processo que você tem dinheiro para sustentar você e essa pessoa que você está adotando, né, Cristiano, trazendo para cá. Você tem que ter o dinheiro para sustentar você e essa pessoa pelo menos por 3 anos, e não só médico, tudo, comida, moradia, tudo. E não são 10 anos, né? Então, e é só a pergunta dele, que ele falou assim: eu poderia candidatar para um college de 2 anos e depois aplicar para o processo provincial de imigração? Pode, mas se você aplicar pelo college de 2 anos, a gente aconselha você a aplicar pelo Canadian Experience ao invés do provincial. São bem parecidos. Mas, a não ser que você tenha uma proposta de uma empresa, né, ou aplique... O processo provincial, ele varia de província para província, então por isso que é difícil falar aqui. Algumas províncias, eles têm um plano onde você, depois que você estudou por 2 anos em algum college na província, você pode aplicar pelo processo provincial na categoria estudante, mas você precisaria ver qual província que você quer morar. Então, está respondido, né? Então, agradecemos também ao contato e vamos para o último e-mail desse podcast. Vamos lá. De feriado, né? Podcast especial de feriado. Edição especial de feriado. O pessoal tá certamente, né? O pessoal tá na praia ouvindo o podcast. Tá. Na areia, com fone de ouvido. Com uma caipirinha na mão, né? Ouvindo, rindo da gente. Então, vamos para o último e-mail. É da Vanessa. Até uma nota pessoal minha, sempre quando eu recebo e-mail, a gente sempre torce para que a pessoa tenha, consiga, imigrar. E tem alguns casos que realmente são mais complicados, que eu acredito que seja o caso da Vanessa. Sim. A gente não pode dizer que nem que sim, nem que não, mas é um caso mais delicado. Eu vou ler aqui o e-mail dela. Ela diz: meu marido e eu queremos morar definitivamente no Canadá, mas não temos os requisitos mais importantes para conseguir a imigração. Eles não têm curso superior e também não têm inglês fluente. Por isso que a minha preocupação está exatamente nisso. Né? Ela foi bem sincera, né? Logo no início do e-mail a Vanessa continua: queria saber se existe a possibilidade de irmos como estudante e depois estender o visto quantas vezes fosse necessário.
Eu tenho 26 anos, sou cabeleireira, meu marido tem 32 e é motorista de caminhão. Que aqui no Canadá são 2 profissões que dão bastante dinheiro, por sinal. Aqui sim, né? Temos uma filha de 2 anos. Existe a possibilidade de conseguirmos o visto para estudo mais trabalho ou qualquer outro programa que depois possamos estender? É bem arriscado pedir nesse perfil deles, né, aplicar para um programa de estudo e trabalho. Porque eles vão trazer a filha, o consulado vai achar que eles estão vindo para não voltar mais. Incluir, né? Não, e pelo e-mail da Vanessa, você pode confirmar isso, você está nos ouvindo. O que eu vejo no seu e-mail é que você quer trazer sua família, claro, né? seu marido, a sua filha e não voltar mais para o Brasil. Sim, então ela perguntou se existe a possibilidade de ir como estudante e depois estender quantas vezes for necessário. O visto estudante você só pode estender se você tiver matriculado numa nova escola ou se você estiver estendendo o seu curso. Então, é caro você se manter aqui como estudante, né? Por muito tempo. Porque cada vez que você for renovar, você vai precisar do dinheiro para aplicar para um outro curso para poder obter, né, os documentos da escola. E então, eu acho complicado. O que é bom, o fator positivo aí é a idade, né, da Vanessa. É isso que a gente estava comentando, inclusive, antes da gente gravar, né? O bom é que, né, eles ainda, né, são jovens, ela tem 26, ele tem 32, então, né, eu acho que dá tempo dela começar a estudar o inglês e deixar esse planejamento mais a longo prazo para daqui a alguns anos e, de repente, um deles pode fazer um curso superior, ver se ajuda alguma coisa no perfil para um processo federal. Mas eu acho que... Mas não é certo, né? Não faculdade não é. acho que não. Eu não farei, né? Você não fez, na verdade, né? Não, eu tranquei a minha faculdade. Também a gente não vai chegar aqui e falar, não, faz uma faculdade, vai estudar inglês, daqui 3 anos você volta. Daí, né, as coisas já não... Cara, até o pessoal que faz faculdade geralmente pega o diploma, enquadra e coloca na parede. Você podia colocar chave, né, na parede, que você trancou a sua. Eu tranquei, eu colocar uma chave. Você podia enquadrar a chave, né, e colocar no seu escritório. Né? Tranquei 3 faculdades, né? Tem 3 chavinhas. 3 né? chavinhas. Meio bonitas, assim, né, de ouro. É muito num chaveirinho, né, pendura ele, assim, né. Então, Vanessa, eu acho que eu lamento não poder mais te ajudar, mas essa é a nossa posição. Né? Vai com calma com relação ao plano de estudo e trabalho, que a gente acha que não seria o ideal para vocês. A gente acredita que existe uma chance do consulado negar o visto por achar que você está realmente vindo para não voltar. Sim. Então, Vanessa, agradecemos o seu contato e o podcast de hoje, né, o podcast especial de feriado, né? Aqui no Brasil acho que é o maior feriado do ano, né? 5 dias. Aqui no Canadá não existe isso, né, cara? Não. No máximo para uma sexta, sábado, domingo, ou uma sábado, domingo, segunda. É sempre ou na sexta ou na segunda. Então, esse também é outro aspecto negativo, para o pessoal que fica buscando aí, cavando, né? Escavando aspectos negativos de morar no Canadá. Para quem não gosta de trabalhar, aqui no Canadá não seria a melhor opção. Né? Feriado ele sempre vai para segunda ou para sexta. Então está encerrado esse podcast. A gente gostaria de dar um recado para o pessoal acessar a nossa agência de intercâmbio dentro do Canadá para brasileiros. Essa é um dos serviços mais antigos nossos. A gente já tem há 7 anos que a gente oferece pacotes de intercâmbio. O endereço é canadaprabrasileiros.com/intercâmbio. Ou tem outro endereço que é um segundo endereço que também cai na mesma página, seria intercâmbio-no-canadá.com. Então, a gente recomendaria o pessoal que está interessado em vir fazer um programa de estudo e trabalho, por exemplo, dar uma olhada nas nossas ofertas. A gente trabalha com as melhores escolas aqui do Canadá, né? São escolas super conceituadas, né? E hoje em dia é muito fácil você ver que escola é boa ou não, né? A gente tem o Google, né, a nosso favor, né? Tem o Facebook, o YouTube, dá para você ver, né, tudo dentro da escola, né? Sim, dá para você pesquisar muito bem. Então a gente garante, a gente já diz desde já, a gente trabalha com as melhores. Não vou dizer, dá para trabalhar com todas, né? Que tem muitas escolas boas, mas sem dúvida as escolas que a gente trabalha são de excelente qualidade. E a gente oferece cursos tanto para Vancouver, Toronto, Calgary e Montreal, quer dizer, bastante opção aí. Então, você teria mais algum comentário a fazer sobre isso, cara?
A respeito de... algumas pessoas perguntam como a gente, né, como que se faz a matrícula, né, no nosso site. É simples, se você for no intercambionocanadá.com, você tem, né, diversos pacotes que você pode escolher. Aí você, né, faz só o pagamento inicial de $300 para cursos de inglês ou de francês, né? E você já recebe em alguns dias, né? Três dias, 2 dias, depende. 2, 3 dias, depende do dia que você se matricular. Você já recebe o documento da escola, já o documento oficial da escola, para poder aplicar para o visto. Sim, aí por fim, Caio, não tem diretamente a ver com o serviço da nossa agência, mas é um aviso que a gente está recebendo muito essa pergunta. Se a gente oferece suporte para tirar o visto canadense. E aí vai a novidade, né? Já faz aí 1 ano e meio que o consulado canadense, o pessoal que está em casa aí, digita lá, consulado canadense São Paulo, tem um aviso na página do consulado: nós não recomendamos contratar despachantes ou terceiros para fazer o seu pedido de visto. Por quê? O consulado tem o seu próprio, entre aspas, despachante, que é a VAC, né? O Central de Solicitação de Visto. Então, Sim. Todo o serviço você contrata agora direto com o Canadá. O Brasil era o último país, né, de vistos para o Canadá aí que ainda trabalhava com despachante. Ninguém entende. Se você falar para uma pessoa que trabalha em escola, tal, tá ligado de visto, ninguém entende por que no Brasil usa despachante. Você fala, a pessoa fica... Como assim? Não, e sabe o que eu achei interessante? Os nossos alunos, claro, eles são orientados, né? A gente passa a orientação do próprio consulado. E lógico. Claro, eles contratam o serviço da VAC. Sabe o que é interessante, cara? Tem uma página da VAC que você ganha um código, você digita esse código e você vê em qual etapa do processo do seu pedido está o seu visto. Então, está sendo avaliado, já foi emitido. Sim, então, você acompanha online o seu pedido. Sim. E não precisa, ao contrário do visto americano, outra dúvida, né, para encerrar o podcast, não tem entrevista ao visto canadense. Então você faz enviando toda a papelada para o escritório da VAC, você não precisa ir pessoalmente, você manda por correio, né, o seu passaporte com o pedido, e eles fazem o envio, dão toda a orientação para você montar esse pedido, né, e depois fazem o envio para São Paulo. Quer dizer, mais simples do que isso hoje em dia é impossível, mas por incrível que pareça, cara, 1 ano e pouco depois, tem gente que ainda continua pagando 2 vezes pelo serviço. Sim. Ou seja, paga o despachante ainda paga a VAC ou entrega diretamente no consulado. Quer dizer, é uma perda de tempo e dinheiro. Né? Sim. Então, a gente gostaria de agradecer aí e invejar o pessoal que está agora na praia no Brasil, né? E a gente está aqui em Vancouver, né? Nessa chuvinha, tomando um café. 7 graus. Então, a gente gostaria de agradecer a audiência. Então, até o podcast da próxima semana. Obrigado. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.